Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube e também na página oficial do Facebook. Muito obrigado aos membros do YouTube e também os apoiadores da página do Facebook. Significa muito o apoio de vocês aqui, beleza? Dá relevância, dá engajamento e também contribui para a minha caminhada. Valeu mesmo. Pessoal, é o seguinte, tenho alguns assuntos para falar com vocês em um vídeo somente. Fiz um apanhado de informações, eu ia soltar um assunto específico a soltar no dia de ontem, mas decidi compartilhar agora com vocês nesse segundo vídeo das nossas plataformas aqui, das 18 horas. De repente você está me assistindo no dia depois, num outro horário, não tem problema, de boa. É o seguinte, vou falar com você da Rússia, como não é arrogância, mas eu tinha avisado a vocês. Bom, a Rússia deu sinalização agora que vai recuar, já começou a diminuir a tensão, a escalada ali. Então, o número, o seu efetivo que estava na fronteira fazendo o exercício, estão voltando para as bases, né? Estão aliviando a tensão. Então, a histeria coletiva, a histeria ocidental não se cumpriu. Na verdade, é aquela cortina de fumaça. Vou falar isso com você, aproveitando o assunto Rússia, Ucrânia, etc. Vou falar da ida do presidente, né? Do presidente do Brasil, para se encontrar com seu homólogo russo. Exatamente. O presidente do Brasil desembarcou hoje na Rússia para ter um diálogo, uma conversa, mostrando a soberania nacional. E as autoridades dos Estados Unidos estavam pedindo, e a mídia inteira do Brasil, histérica, desesperada, não vá para a Rússia agora, porque isso vai ser uma afronta aos Estados Unidos. Mostra a soberania e a autoridade do Brasil diante dos Estados Unidos. Estados Unidos sempre teve muita dominação sobre vários lugares do mundo, principalmente na América do Sul. E a ida do presidente do Brasil para Moscou agora, se encontrar com Vladimir Putin, é um recado e é um recado muito forte. Eu falo também de parceria econômica, o que representa isso, falar sobre o BRICS, etc. Bom, o assunto principal do nosso vídeo vão ser dois aqui, é um reforço do que eu tinha comentado, que eu falei que ia comentar ontem e não comentei, estou colocando agora. Os pássaros caindo do céu são milhares, centenas de pássaros morrendo, caindo. Uma imagem no México, na cidade do México, mostrou, uma câmera pegou o momento exato de uma nuvem de pássaros caindo, se precipitando no chão. E tem as desculpas mais esfarrapadas. E eu lancei um vídeo recente falando da tecnologia 5G, suas preocupações. Vou mostrar as matérias sobre os testes do 5G exatamente nessa cidade, onde teve a queda desses pássaros e centenas de pássaros morreram. Mas vamos lá também, vou aproveitar e falar da lei marcial no Canadá. A coisa está ficando muito séria. E o Trudeau está dando uma atacada. Quando, na verdade, começou essa manifestação dos caminhoneiros, o protesto dos caminhoneiros, o comboio da liberdade ou pela liberdade, o Trudeau ele foi para um refúgio, para um bunker, né? E eu falei para vocês, está muito estranho, isso vai justificar uma medida mais enérgica, pois agora aconteceu. A lei marcial, ou a lei da emergência, declarando como se fosse um ato terrorista. Isso dá total poderes ao Estado, tira os poderes constitucionais dos cidadãos, inclusive pode ter a moratória de conta bancária, mas tem um segredo que eu vou comentar com vocês. Então vamos lá? Vou pedir a você o seguinte, é muito importante agora para você me ajudar a posicionar o vídeo e ranquear o canal na plataforma. Plataformas abertas dependem do seu envolvimento. Então vou parar 3 segundos para pedir o seu joia, para você se inscrever e tocar o sininho para todas as notificações. Já é inscrito? Deixa um bom comentário aqui, bota um fala gente boa, deixa um comentário e também deixa o joinha nesse vídeo. E confira se você tocou o sininho lá para todas as notificações. Se não é inscrito, eu paro agora para você se inscrever e me apoiar. Vai lá! Meu muito obrigado, eu te agradeço, foi muito importante. Pessoal, vamos fazer o seguinte? Vamos começar então falando da Rússia. Tá aí na tela para você agora. Putin diz pronto para trabalhar em direção à desescalada após negociações de Scholz. Eu vou comentar com você o que é isso aqui. Vamos anunciar esse site? Só para você entender, esse aqui é o The Moscow Times, tá? Um jornal, um portal jornalístico lá de Moscou. O que ele está conversando? O que ele está falando? Isso aqui é o chanceler da Alemanha, né? E o que está sendo tratado nessa matéria? É que o presidente russo deu uma sinalização que estava pronto para diminuir as tensões envolvendo a Ucrânia. Houve uma histeria, um desespero, né? E até o presidente
ucraniano, Zelensky, ele veio a público de domingo para segunda, fez um vídeo falando assim, a Rússia vai invadir a Ucrânia no dia 16. No caso seria quarta-feira, né? Amanhã, no dia 16. Aquilo ali estava sendo irônico, porque o próprio portal Bloomberg e a CNN já falaram várias vezes sobre a invasão russa e dando data, determinando as datas. E era tudo mentira, era fake news, para esconder, né, todos os problemas oriundos, advindos das imposições dessa crise sanitária, tá bom? Para esconder as reações, para esconder a falta de popularidade, a crise econômica, para esconder coisas seríssimas dessa elite satanista que controla o mundo. E eu falei para vocês desde o começo, há um mês atrás, 40 dias atrás, eu falei com vocês, olha, vou precisar falar várias vezes, mas os motivos são outros. Tem uma questão de geopolítica, né? Tem a questão do domínio de mares, de rotas marítimas comerciais, tem questão de energia, tem grande reset envolvido nisso, mudar a matriz energética e uma desculpa muito grande para tentar limitar, inclusive, a comercialização de produtos bélicos por parte da Rússia. É uma jogada geopolítica. Essa histeria dos Estados Unidos tem uma razão econômica e geopolítica por trás que não necessariamente tem a ver com o desejo da Rússia invadir a Ucrânia. 2022 não é 2014, como eu falei para vocês, mas a OTAN e os Estados Unidos estavam usando isso como uma cortina de fumaça. Pim! Pois bem, agora essa matéria está traduzindo isso para a gente, que o presidente russo está sinalizando que vai diminuir aí as tensões. Olha aqui, a matéria da revista Oeste, Ucrânia admite que pode desistir da OTAN. A própria revista Oeste tinha falado recentemente, colocando o vídeo do Zelensky, ironicamente dizendo que a Ucrânia ia ser invadida pela OTAN. Essa matéria está onde? Está aqui, ó, no The Jerusalem Post e também na revista Oeste, mas estou colocando o The Jerusalem Post para vocês. Ó. Presidente ucraniano esclarece a alegação irônica de que Rússia atacará na quarta-feira. E aqui a matéria do Jerusalem Post está retratando isso que eu falei para vocês. A fala do Zelensky, presidente da Ucrânia, era só uma ironia, né? Ironizando aí o Bloomberg dos Estados Unidos, que disse que já errou várias vezes a data da invasão russa, e também a CNN, ou seja, a grande mídia, gerando o estado permanente de crise mundial, de caos, de histeria, de medo, de fim do mundo, do apocalipse, né? De uma guerra, terceira guerra mundial, etc., provocado. Cortina de fumaça. Então, tá confirmado, beleza, pessoal? Essa matéria aí, ó, do presidente da Ucrânia falando, olha, se a questão era a Ucrânia fazer parte da OTAN, eu estou sinalizando que isso aí pode demorar um pouquinho, não vai acontecer agora não, a Ucrânia ser anexada ao bloco e etc. Beleza? Bom, aí eu preciso entrar num outro assunto com vocês aqui. Então a famosa palminha, mudando de pauta da nossa live, eu sempre faço isso, né? CNN política. CNN não noticiou que Bolsonaro evitou guerra. O que é isso aqui? Isso aqui é diante da ida do presidente Bolsonaro a Rússia, né? O presidente Bolsonaro esteve na Rússia, estou colocando para vocês o Poder 360, está na Rússia, na verdade, e está tendo agora um encontro, enquanto eu gravo esse vídeo, está tendo um encontro dele com o Vladimir Putin. O que eles vão discutir? Eles vão discutir coisas importantes relacionadas ao BRICS, é uma declaração da soberania do Brasil, o Brasil vai onde quer, o presidente vai aonde quer, vai conversar com quem ele quer. Mas tem uma jogada aí também do marketing internacional. Ele está fazendo campanha. Assim como o ex-presidiário descondenado esteve na Europa, né, com congressos ali, com seus pares ideológicos, o Bolsonaro também está se encontrando com o Putin, vai se encontrar com o Viktor Orbán, né, da Hungria, primeiro-ministro da Hungria, e mais alguns outros encontros estratégicos. Mas essa com Vladimir Putin tem uma situação importante. Mas antes de eu voltar aqui mais uma vez, o que aconteceu? O ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, fez uma publicação, que é um meme, está ironizando, e diz assim, a publicação do Salles, Putin sinaliza recuo na Ucrânia, presidente Bolsonaro evita a terceira guerra mundial. E aí a CNN colocou aqui uma verificação de fato, né? Fake news. Aqui o ex-ministro Ricardo Salles publicou hoje, dia 15, uma montagem que atribui à CNN a informação de que o presidente Jair Bolsonaro evitou a terceira guerra mundial por causa da diminuição do conflito com a Ucrânia, né? Aí, só que o Salles estava fazendo um meme.
Isso mostra que a imprensa brasileira, a imprensa mundial, está tão embebida num ódio que está perdendo o poder de racionalidade, né, de raciocinar exatamente. Bom, foi uma grande brincadeira do Salles. Deixa eu ver se você está falando, você está acompanhando isso. Foi uma grande brincadeira do Salles, e aí a CNN já quis logo cancelar o Salles, desmentir o Salles. É muita idiotice nessa mídia, viu? Mas o que se trata, a ida do presidente Bolsonaro à Ucrânia. Estou colocando para vocês aí agora The New York Times. The New York Times está falando do mundo longe da Ucrânia. A Rússia está cortejando a América Latina. Então aqui o nosso papo fica um pouquinho mais sério, né? Que é o seguinte... Porque há uma aproximação maior da Rússia com vários países da América Latina, não só da Rússia. Hoje, o grande parceiro econômico da América Latina está mudando de mão, está saindo aí da mão dos Estados Unidos e está na mão da China, né? Se você pegar o número do comércio com a China, você vai ver que o número é exorbitante. Só o Brasil são bilhões, né, envolvidos nessa história aí, de comércio com a China, minério, alimento, etc., commodities, né? E com a Rússia não é diferente. Embora a Rússia saiba que inverter esse jogo, né, de parceria comercial e geoestratégica relacionada à China é um pouco difícil, sendo que a Rússia está se aproximando. Aqui a matéria do The New York Times, ela cria algumas pegadinhas para quem não tem muito conhecimento nessa área. Ela está dizendo que a Rússia está retomando o projeto da antiga União Soviética, se aproximando da Nicarágua, se aproximando da Venezuela, né, e também se aproximando do Brasil. Não se trata disso. Ok, pessoal? Não estamos no período do mundo polarizado outra vez. O que está acontecendo aqui é que o Putin está aproveitando uma lacuna de poder deixada pela governança atual dos Estados Unidos, né? Pelo atual líder dos Estados Unidos. Está percebendo que a China abocanhou, investindo em infraestrutura na América Latina, a exemplo do Uruguai e do Chile, que a China domina grande parte da produção energética. Aqui no Brasil também, com as mineradoras, concessão de rodovias, né? E aí, minério, verdade? Aço, as commodities do Brasil, alimentos do Brasil. A China compra 2 safras, por exemplo, de milho, de arroz, feijão, vamos colocar assim, mais objetivamente, soja. Então, o que a Rússia está fazendo? A Rússia está vendendo equipamento bélico. Equipamento bélico para a Venezuela, equipamento bélico para a Nicarágua e vários outros países, né, pequenos da América Central e também da América do Sul, né? Essa estratégia da Rússia é importante para o próprio governo russo. O que ele oferece? Então, equipamento. Para você ter noção, o déficit da balança comercial, né, do Brasil com a Rússia está na casa mais ou menos de 4 a 6 bilhões de dólares. Posso estar equivocado desse número, né? Aqui são muitos dados. Mas eu acredito que está nessa casa de 4 a 6 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil compra muito da Rússia comparado ao que o Brasil vende, ao que o Brasil exporta. E o que o Brasil exporta para a Rússia? A Rússia é um parceiro do Brasil no BRICS, né? Assim como a África do Sul, assim como a China, beleza, pessoal? Bom, e assim como a Índia. Então, o Brasil já é parceiro comercial. E aí também há uma aliança ideológica, né? Como Putin, Bolsonaro, o ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, e por aí vai. Mas a questão aqui é a estratégia comercial. A Rússia está fornecendo insumos para a agricultura. Bom, a Rússia é o principal fornecedor do mundo de insumos para a agricultura. Exatamente, fertilizante, insumos para o agronegócio. Lembrar a você que o agronegócio foi responsável no Brasil por manter a balança comercial lá em cima. Exatamente, o superávit, até na crise mundial, a crise sanitária, o agronegócio manteve o Brasil nos trilhos, em termos de venda, né, de produto e etc. E o agronegócio depende dos insumos que vêm da Rússia. E o engraçado é que a Rússia, inclusive, importa o potássio do Brasil, né, durante muito tempo. Eu não sei como é que está isso agora, mas o Brasil foi um grande exportador de potássio para a Rússia e depois ela vende, né, os insumos para o agronegócio. Então, a coisa volta muito mais cara. O Brasil exporta para a Rússia carne, amendoim, café, né, alimentos de modo geral. Para você ter noção, essa aliança, a ampliação da aliança do Brasil com a Rússia significa que o Brasil tem autonomia para fugir do eixo ocidental. Já que na Europa o eixo ocidental é muito forte. O Macron, que agora é presidente da Europa, né, do bloco, ele
vai tentar, a todo custo, por um jogo comercial e ideológico, prejudicar o Brasil. E o Brasil também está usando a Rússia para cutucar essa aliança ocidental. Por quê? Lembra que o Macron ficou criticando a Amazônia? Eu avisei a você, isso tem a ver com a exportação de soja. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo e fornece soja para o continente europeu, para a Alemanha, para a própria França. Só que a França tem muitos produtores de soja. E o Macron estava protegendo os financiadores de sua campanha, criticando a Amazônia, criticando então o agronegócio do Brasil. Então o presidente do Brasil vê que esse eixo, essa aliança ocidental, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, não é tão benéfica para o Brasil. E o Brasil agora tem autonomia e autoridade para dizer, eu vou viajar para a Rússia. E foi o Putin que convidou o Bolsonaro para ir até Moscou ter um encontro diplomático, eles ampliarem a aliança ali. Então o Brasil também ele amplia esse leque de exportação e de importação. Ok? Esse vínculo comercial com a Rússia é importante. O presidente ele também está em campanha internacional. E dar esse recado, ir à Rússia, mostra a soberania. Porque o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, pediu e usou os meios de comunicação, a grande mídia, para que desse um recado que soaria muito mal o Bolsonaro ir agora à Rússia, em plena tensão entre Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos. Seria um recado que não seria muito bem visto, mas ele falou, eu fui convidado pelo Putin, e se o Biden me convidar, eu irei lá também, mostrando soberania. Parabéns, é assim que se joga esse jogo. Do outro lado, o Brasil também busca aí um apoio da Rússia para sua candidatura num assento permanente ali no Conselho de Segurança da ONU. Beleza? Um apoio da Rússia é muito importante. O Brasil está em outras campanhas envolvendo também a Organização Mundial do Comércio, que é muito importante para o país. Beleza, pessoal? Bom, acho que ficou bem compreendido para você a aliança com o Putin. Vamos falar do Canadá e a gente já encerra o vídeo. Estou voltando a minha imagem agora para você. Deixei aí, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que vai ser importante para você entender. Vamos falar do Canadá, eu acho que é importante. Bom, a mídia internacional está repercutindo o que está acontecendo no Canadá. E o que acontece no Canadá, estou colocando a primeira matéria do Global News, que é um jornal canadense, é um portal canadense. Lei de emergência do Canadá, invocada por medo de violência grave para ganho político e ideológico. O que o Justin Trudeau, que é um comuna, é um verdadeiro idiota. O que o Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, está fazendo? Diante das manifestações dos caminhoneiros, da paralisação, que agora, olha só, ele disse que os caras são terroristas, que eles estão promovendo a violência. Mas são famílias, são crianças, são famílias com idosos, crianças, estão acampados em barracas. Vejam, os caminhoneiros foram considerados heróis durante a crise sanitária, o mundo inteiro parado, em fechamento, em bloqueio por causa da ordem sanitária, e os caminhoneiros trabalhando, nutrindo, abastecendo o mundo inteiro. E agora, o canalha do Justin Trudeau está dizendo que eles são terroristas. Mas vejam, até as pontes que eles estavam bloqueando, eles liberaram, para não atrapalhar tanto a vida do cidadão. Entenda, só que qual é o jogo aqui? Eu queria manusear mais algumas reportagens, que é o seguinte, ó, tem essa daí que você está vendo do Global News, tem essa daqui do InfoWars. Diante dessa, então, ameaça dos caminhoneiros, ele invoca uma lei que não se vê há mais de 500 anos, dando totais poderes ao Estado. O Estado tem poder de invadir as casas, de prender quem quiser, sem o devido processo, porque as pessoas perderam os poderes por causa da lei marcial, tá? A lei da urgência, né? Ó, lei marcial, Trudeau está aqui, invoca leis de terrorismo para apreender contas bancárias e cripto de apoiadores do comboio da liberdade. Então a intenção dele é fazer o seguinte, criar um grande banco de dados que vai ser muito importante, inclusive para nutrir um banco de dados global para aqueles que se rebelam contra o sistema. Que sistema? O sistema das imposições, que já caíram em 5 cidades, inclusive lá no Canadá, em 3 cidades do Canadá, e caíram também em algumas cidades da Austrália. Veja, tem manifestações inclusive em países da Europa, na Holanda e etc. Então ele está dando um recado. Nós vamos meter a mão na conta dos caminhoneiros, de todos aqueles que estão apoiando e se rebelando contra o sistema. Esse cara, o Trudeau, ele é só um fantoche.
Vocês estão acompanhando aí ou não? Estão acompanhando, perfeito. Então, o que o InfoWars está destacando é exatamente o que eu quero reforçar aqui com vocês. Outra matéria do Rebel News, tá vendo? O Ezra Levant, ele é o presidente desse portal Rebel News, né, um diretor-geral. Está falando disso, Trudeau invoca a lei de emergência. E o que ele está comentando? Isso daqui, só para você ter noção, é uma reportagem, é uma entrevista que ele concedeu ao Fox News, né, e o entrevistador do Fox News está perguntando o que se deve a essa medida tão drástica, tão absurda do Justin Trudeau. E aqui o Ezra Levant, que é o diretor-geral aí desse portal canadense, o Rebel News, está falando o que o Trudeau está fazendo é dar um recado, que ele está criando um banco de dados com os rebeldes, e ele vai ser muito duro, vai meter a mão na conta, o que essas pessoas tiverem em criptomoeda, ele está criando um grande Big Data, que vai estar ligado ao Big Data da ONU, né? E os globalistas vão ter noção exata no mundo daqueles que são rebeldes. O que ele está fazendo não tem nenhuma legitimidade. Então, ele está tirando, inclusive, a autoridade, a liberdade de todos os cidadãos canadenses. Agora, mais uma informação, essa daqui, ó, do Gateway Pundit. Está dizendo o seguinte: chefe de polícia de Ottawa renuncia em meio a protesto do Freedom, do Comboio da Liberdade. O chefe de polícia de uma das cidades onde as medidas estavam pesadíssimas renunciou. Inclusive, nessa cidade, depois da manifestação dos caminhoneiros, eles tiveram que reduzir a pressão, a imposição, né, da canetada, etc., dispositivo verificador, que você sabe muito bem. A última matéria que eu coloco, eu ia colocar isso aqui, mas eu converso com vocês depois, né? Essa daqui, ó, sobre a chuva de pássaros mortos caindo do céu. Você assistiu meu vídeo sobre o 5G? É o último assunto, eu peço a você compartilhar esse conteúdo, tá? É isso. Olha que interessante, né? E curioso. Os pássaros estão voando ali do nada e, de repente, pum, caem do nada, desabam do céu. Olha só, e a matéria aqui da revista Oeste está destacando isso pra gente. Ó. Investigação preliminar dá conta de que os animais podem ter inalado uma fumaça tóxica. Isso já foi descartado. Autoridades seguem apurando. Já disseram, inclusive, que era um predador, pois viu um predador maior e eles se desesperaram. Mentira, eles caem, se precipitam, né? Será que isso tem a ver com o quê, gente? Com o 5G, hein? Veja isso aqui rapidamente, é só um pedacinho que eu vou colocar para vocês, olha. Olha, desabando. Tá vendo isso? Mais uma vez, ó. E são centenas que caem mortos. Outros tentam voar meio desequilibrados, etc. Vou pausar aqui, porque eu vou mostrar para você. Olha a curiosidade. Tem essa outra matéria aqui, é a mesma coisa. Olha essa curiosidade. Aquele foi numa cidade mexicana. Essa cidade chama Cuauhtémoc, em Miguel Hidalgo, né? Cuauhtémoc, próximo a Miguel Hidalgo. Olha que interessante que no final do ano passado, início desse ano, as empresas de tecnologia de telecomunicações começaram os testes exatamente nessa cidade. Olha aqui, enquanto o país trabalha no rearranjo dos 3,5 GHz, a TV Azteca entra assim na lista de empresas que poderão testar trechos de faixas antes do lançamento do próximo leilão de espectro no país. A AT&T também concordou com o teste no ano passado. No seu caso, foi de 25 MHz. Para municípios de Azcapotzalco, não sei se eu estou falando certo, Benito Juárez, e essa daqui, ó, Cuauhtémoc e Miguel Hidalgo. Essa aqui, Cuauhtémoc, foi onde teve esse evento com os pássaros. Quer ver mais uma matéria? Essa aqui, ó. Olha a desculpa esfarrapada do The Guardian. Por que pássaros caíram do céu no México? Provavelmente um predador, dizem especialistas, né? Ou do nada eles tiveram um resfriado. Agora, dá uma... Eu peguei essa matéria para você ver. Olha isso aqui, Portal Reforma. É um portal mexicano. Eu acho que é um portal mexicano. É um portal mexicano. E olha a torre, olha isso aqui, tá vendo a anteninha? Você tá vendo aí a anteninha? A anteninha, onde exatamente? Na cidade onde os pássaros caíram do céu. Olha essa outra matéria que eu destaquei. AT&T México começa, o 5 começa agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem mais não, vou parar por aqui. Eu coloquei a última matéria aí do Zero Hedge porque a CIA está dizendo que o Zero Hedge é um informante do governo russo. Galera, eu vou parar por aqui. Se essas informações foram relevantes e importantes, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever se não é inscrito e também compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.